Inquisição Espanhola. Sem dúvidas, é a mais conhecida das Inquisições e praticamente sinônimo do termo na mente popular. É a Inquisição Espanhola, que aparece de maneira muito proeminente na propaganda anti-espanhola da lenda negra, produzida desde a Reforma até hoje. Entretanto, um recente e bem-vindo revisionismo tem sido realizado com a publicação de trabalhos baseados em novas pesquisas, como a do historiador inglês Harry Kamen, The Spanish Inquisition, a Historical Revision. Os revisionistas, utilizando os atuais registros da Inquisição Espanhola, em muitos casos pela primeira vez, têm ajudado a demolir antigos mitos ainda em voga. Um desses mitos espalhado por historiadores protestantes ingleses se refere às torturas sádicas supostamente praticadas pelos inquisidores espanhóis. Descobriu-se que a tortura foi raramente utilizada e mesmo quando se recorreu a ela, isso se deu de maneira limitada. Em um grupo de 7.000 pessoas apresentadas à Inquisição em Valência, por exemplo, apenas 2% foram torturados em não mais de 15 minutos. Execuções eram igualmente raras, até mesmo as prisões da Inquisição estão muito longe das masmorras representadas em sua mitologia. Conta-se que os prisioneiros prestes a serem julgados nos tribunais seculares deliberadamente faziam algo que os transferisse para a Inquisição, para que fossem mais bem tratados na prisão. A Inquisição Espanhola começou no reinado de Fernando Isabel no século XV. É preciso lembrar que a Espanha, ao se tornar um Estado-nação europeu, estava em uma posição diferente dos seus vizinhos. Por muito tempo fora ocupada pelos muçulmanos que invadiram a Península Ibérica no final dos séculos 6 e 7, a história da Espanha, desde a invasão até 1492, foi essencialmente a história da defesa, até finalmente a expulsão, contra os conquistadores mouros. Um grande número de muçulmanos fiéis ao Islã, no entanto, havia permanecido na Espanha, e também muitos muçulmanos convertidos ao cristianismo. Havia ainda um grande número de judeus na Península Ibérica que lá estavam desde os tempos romanos. Na época das invasões mouras, muitos judeus haviam recebido bens os invasores e cooperado com eles, despertando assim a hostilidade dos espanhóis. Por outro lado, muitos judeus haviam se convertido à fé católica e desempenhavam papéis importantes na igreja e no Estado. Temos, então, na Espanha, na época da unificação sob Fernando Isabel, vários grupos distintos de habitantes: os espanhóis católicos de descendência visigoda, muçulmanos praticantes, judeus convertidos e muçulmanos convertidos. O fator complicador que se tornou um sério problema quando Fernando e Isabel lutavam para unir o país e expulsar os ex-governantes mouros que restavam, era que alguns judeus e muçulmanos convertidos ao catolicismo não eram católicos de verdade. Por razões desconhecidas, eles haviam se convertido exteriormente, mas praticavam em segredo suas religiões originais e apanhavam seus colegionários contra os esforços da unificação dos espanhóis. Eles constituíam de fato uma quinta coluna dentro do país em guerra. Foi principalmente para eles e não para o tipo de hereges que vemos em outros locais que se voltou a Inquisição espanhola. Embora a Inquisição fosse essencialmente um tribunal de inquérito da Igreja na Espanha, ela foi controlada pela coroa, o que causou atritos constantes com o papado. Quando a unificação foi alcançada e os mouros expulsos de Granada em 1942, a Inquisição tornou-se menos proeminente nas preocupações do país. Essa situação durou até a Reforma, quando Carlos V e seu filho Felipe II reativaram a instituição dormente a fim de evitar que o protecionismo ganhasse bases na Espanha. Devemos lembrar que Carlos V, antes de passar o trono para seu filho Felipe II, fora rei espanhol e imperador romano. Carlos mal havia chegado ao trono em 1519, quando Lutero começou a realizar seus feitos com êxito. Alguns anos antes de se tornar imperador, Carlos teve de lidar com a grande revolução da Guerra dos Camponeses, que tinha sido incitada entre os camponeses alemães
por algumas ideias de Lutero. A luta entre protestantes e católicos dentro do reino e a conquista da vizinha Hungria pelos turcos otomanos. É compreensível que Carlos estivesse aflito com a possibilidade de a terrível desordem e perda de vidas causadas pelos protestantes nas terras alemãs se alastrar até o seu reino. Por isso, a Inquisição permaneceu funcionando na Espanha, mantendo afastados dos missionários protestantes que tentavam se infiltrar pelo norte. A presença desse tribunal teve o efeito desejado. Ao longo do século XVI, o século da Reforma, a Inquisição Espanhola executou 182 hereges, menos de 2 por ano. Em comparação às perseguições protestantes aos católicos na Inglaterra, na Irlanda, nos Países Baixos e no restante da Europa do Norte, junto com as guerras religiosas na França, tiraram 10.000 vidas. É importante para mostrar a verdade histórica sobre a Inquisição, porque esse não é um assunto em que nossos inimigos erram apenas sobre os fatos, como a quantidade e o tipo de hereges mortos. A questão fundamental a ser tratada é: uma pessoa que tem o direito de pensar e agir de acordo com qualquer ideia, sem importar quão falsa ou moralmente condenável seja ela? A visão católica tradicional, desde o Santo Agostinho, é a de que o erro não tem direitos. Isso significa que a Igreja tem perseguido toda opinião errada sobre a fé? Certamente não. Outro princípio católico fundamental é que a consciência livre não deve ser forçada. Conversões à força, por exemplo, sempre foram condenadas pela Igreja Católica. A crença e a prática pessoal são uma coisa. A tentativa de espalhar um falso ensinamento ou uma prática imoral é algo bem diferente. No caso do descrente, a prática perene da Igreja Católica tem sido não poupar orações e esforços na tentativa de conduzi-lo à verdade. A Igreja não perseguia o indivíduo por suas meras crenças. Tal atitude dificilmente o levaria à verdade. Tampouco tentava persuadi-lo de que aquelas crenças eram errôneas. Apenas quando ele tenta atrair fiéis, converter outros para sua falsa religião, organizar práticas religiosas e morais, a Igreja, nos estados católicos da cristandade, tomava medidas para impedir aquela atividade, para o bem do herege e de suas vítimas. Os católicos sempre defenderam que a alma é incomensuravelmente mais importante que o corpo. Portanto, aquele que destrói a fé e a graça, a vida da alma, tem mais culpa que aquele que destrói o corpo. Por essa atitude razoável, certamente não há motivos para pedir desculpas.